Olá pessoal, hoje em dia os efeitos especiais permitem que o cinema crie mundos completamente novos que há algumas décadas não eram uma opção para os diretores de Hollywood. Os efeitos especiais que no início do século passado eram característicos de um certo gênero no cinema, agora já são usados em tudo. Por exemplo, no drama policial O Irlandês, lançado no ano passado, Martin Scorsese aproveitou a tecnologia moderna para rejuvenescer o Robert De Niro e deixá-lo quase irreconhecível. Alguns filmes modernos, como Os Vingadores, por exemplo, são mais de 90% pura computação gráfica. Mas, como eles são antes dos efeitos, será que não há nada além dos atores e do fundo verde? No vídeo de hoje contaremos todos os segredos. Vamos lá! Vingadores Guerra Infinita. Os filmes de fantasia e as sagas baseadas nos quadrinhos são gêneros onde não faltam efeitos visuais. No nosso mundo, simplesmente não é possível encontrar cenários que retratem fielmente os universos dos super-heróis, isso sem falar de suas armaduras e seus superpoderes. O filme Os Vingadores Guerra Infinita, cujo orçamento foi mais de 30 milhões de dólares, tem 2.900 cenas com efeitos especiais. Isso considerando que o número total de cenas é de 3.000. Alguns personagens, como Thanos, foram quase inteiramente criados usando computação gráfica. Várias equipes de profissionais trabalharam durante vários anos na criação das paisagens e dos heróis. Durante o filme, mudamos constantemente de uma locação para outra, da cidade de Nova York a planetas fantásticos. No entanto, a maioria dessas cenas foi filmada em um mesmo cenário em Fayetteville, no estado da Geórgia. Mas não pense que absolutamente todo o processo de filmagem rolou na frente de entediantes telas verdes. Nada disso. Por exemplo, na cena de abertura, onde o Doutor Estranho, o Tony Stark, o Bruce Banner e o Wong aparecem numa rua de Nova York, o designer de produção Charles Wood construiu um cenário fantástico bem no meio do centro de Atlanta. E quando os Guardiões da Galáxia aparecem na tela em uma nave espacial, a maior parte do cenário também foi filmada na vida real. Além disso, a cena da batalha dos membros da Ordem Negra foi filmada no telhado de um verdadeiro castelo no país de Gales. O titã Thanos, que no começo do filme voa até a Terra atrás da Joia do Tempo, parece incrivelmente ameaçador e intimidador na versão final. No entanto, na vida real, ele era um simples cara baixo com um traje com tecnologia de captura de movimentos. O Cumberbatch e o Downey Jr. realmente são atores muito talentosos, pois conseguiram fingir horror diante de um personagem tão engraçado. Warcraft. Em filmes de fantasia como Warcraft, as pessoas já esperam um domínio total de efeitos especiais e uma falta de realismo. No entanto, devido aos esforços dos especialistas da indústria Light and Magic, ILM, os autores, apesar da abundância de computação gráfica, conseguiram deixar o que acontece na tela bem próximo à realidade. A maior parte desse trabalho ocorreu após as filmagens, durante o processo de edição, que levou mais de 1 ano e meio. Foi nessa fase que os artistas desenharam os rostos dos orcs tão detalhadamente que, ao assistir ao filme, o espectador pode até notar os micromovimentos de muitos músculos no rosto deles. Isso foi possível em grande parte graças às tecnologias especiais empregadas nos sets, onde os atores usaram capacetes e máscaras capazes de reconhecer expressões faciais. O orçamento do filme, é claro, foi a metade do dos Vingadores, mas o resultado foi mais do que digno de atenção. Segundo os cineastas, a locação mais difícil de criar foi o Pântano Negro. A principal tarefa durante a construção era que o pântano de fundo verde aparecesse a partir de qualquer ponto da filmagem para que fosse possível o posterior desenho e detalhamento do espaço. A aparência dos orcs foi tão meticulosamente elaborada que a renderização de algumas cenas de batalha levaria 30.000 anos para ficar pronta se fosse feita em um único computador. Os cabelos na cabeça e no rosto dos personagens são particularmente interessantes. É claro que os atores reais não os possuíam. Cada fio das tranças, das barbas e das sobrancelhas foi desenhado à mão pela equipe de artistas. O líder Durotan tinha 1 milhão de fios de cabelos na cabeça, e isso sem contar os pelos nos seus peitos e costas. A criação do Lobo de Gelo levou 7 meses de trabalho. Seu casaco de pele consiste em 7 milhões de pelinhos detalhados. Um detalhe interessante é que, graças a uma tecnologia especial, o diretor e os cinegrafistas puderam ver nas telas o movimento dos atores já disfarçados de orcs. Eram uns modelos simplificados, que mais pareciam com os personagens do jogo de mesmo nome, mas essa ferramenta realmente ajudou a equipe a se orientar no espaço durante as gravações. Kingsman: O Círculo Dourado.
Este filme de ação de espionagem, baseado em uma história em quadrinhos da Marvel, foi feito em tempo recorde. As filmagens começaram em meados de maio de 2016 e foram concluídas em meados de setembro. Bem, a estreia aconteceu pouco mais de um ano depois. No entanto, isso não significa que o filme seja visualmente chato ou tenha poucos efeitos. Na verdade, é tudo ao contrário. Kingsman está lotado deles. Um dos locais mais interessantes do filme é a base Popland, localizada no Camboja e estilizada como uma cidade norte-americana dos anos 50. Foi lá que Sir Elton John, que mais tarde se envolveu em uma enorme briga, foi mantido em cativeiro. A propósito, por causa da referência explícita ao país, as autoridades cambojanas chegaram a proibir a exibição do filme. Mas hoje nós estamos interessados em outra coisa, a incrível selva que podemos ver na telona. A equipe não foi até países distantes para filmá-la. Todas as árvores em cena foram desenhadas manualmente já na fase de edição. A propósito, nessa locação é onde ocorre uma cena de destaque do filme, a morte do personagem Whisky em um moedor de carne. Ela também foi toda criada do zero, usando efeitos especiais. Outro detalhe interessante é a criação da garota robô que vive em Popland e administra um salão de beleza. Durante as filmagens, no lugar dela havia uma atriz comum vestida com um traje especial completamente verde, mas com a ajuda dos efeitos especiais, ela se transformou em uma robô incrivelmente realista com elaborados detalhes e movimentos. A inspiração para sua criação foi a supermodelo alemã Claudia Schiffer. A propósito, para fazer os cães robôs, foram usadas nos sets de filmagens pessoas em trajes cinza justos, no lugar das quais depois foram desenhadas as mandíbulas e todos os detalhes desses monstros assustadores. Chernobyl. É claro que seria ingênuo pensar que a espetacular minissérie da HBO sobre o desastre de Chernobyl foi realmente filmada no local do acidente. Afinal, a equipe de gravação não poderia ficar na área contaminada por tanto tempo. Na verdade, 70% das filmagens da série foram feitas na Lituânia e apenas uma parte muito pequena foi feita em Kiev e Pripyat. A estação nuclear que vemos nas cenas é a estação lituana de Ignalia, que possui o mesmo reator de Chernobyl. Mas é claro, isso não era o suficiente para os criadores. Portanto, muitos detalhes das paisagens e da organização interna do local foram adicionados após as gravações. É o caso, por exemplo, da famosa cena com os liquidadores no telhado. A maior parte dessas cenas permaneceu inalterada, mas o terreno ao redor do prédio e algumas partes da estação foram criados em computadores. A cena, que é provavelmente a mais famosa da série, ou seja, o exato momento da explosão, por razões óbvias, foi feita exclusivamente com computação gráfica. Ao criá-la, os artistas tiveram que levar em consideração muitas nuances, porque as consequências e as características de uma explosão atômica são fundamentalmente diferentes de qualquer outra. Além disso, essa cena foi recriada de diferentes ângulos das laterais, de baixo e de longe. Krampus, o terror do Natal. Atualmente, é muito difícil fazer filmes de terror sem efeitos visuais. Você provavelmente não assustará o espectador sofisticado dos dias de hoje com simples bonecos e máscaras falsas. O filme natalino Krampus, por exemplo, é simplesmente repleto de computação gráfica que faz com que determinadas cenas aterrorizem com seu realismo. Uma especial atenção nesse filme foi dada aos bonequinhos de gengibre iguais ao do filme Shrek, só que muito mais malvados. Com a ajuda dos efeitos do filme, eles ganharam vida, se meteram em lutas ferozes e foram até incendiados em pleno voo. Observar atores e dublês com roupas estranhas devorarem uns aos outros no set é mais cômico do que assustador, mas após o processamento visual dessas cenas, chegamos até a sentir calafrios. Quanto aos bonecos, a maioria deles, ao contrário do que se pensa, foi confeccionada manualmente e controlada como se controla marionetes. No entanto, uma grande porcentagem dos detalhes do interior e das coisas ao redor passou por um processamento significativo de efeitos especiais após a filmagem. Eu Sou a Lenda. Um gênero que realmente não existe sem efeitos especiais é o dos filmes pós-apocalípticos. Afinal, eles nos mostram uma realidade que nunca existiu e que esperamos que nunca exista. Um dos filmes mais icônicos deste gênero é Eu Sou a Lenda, com Will Smith no papel principal. Ele foi lançado em 2007, mas continua sendo impressionante até hoje.
Talvez a cena mais épica do filme seja a evacuação dos nova-iorquinos na ponte do Brooklyn. Ela foi filmada durante 6 longas noites e somente com ela $5 milhões foram gastos. Como era de se esperar, criar a imagem de uma Nova York deserta e arruinada era a principal tarefa dos diretores. Inicialmente o filme deveria acontecer em Los Angeles. No entanto, mais tarde os criadores decidiram transferi-lo para o coração da Big Apple, devido ao fato de que esta cidade nunca está vazia. Parece que a solução mais lógica seria simplesmente desenhar todas as ruas no computador, mas os criadores queriam seguir um caminho diferente. A maioria das cenas foi filmada em ruas reais de Nova York, de onde mais tarde todos os sinais de vida foram removidos. Os carros, os pedestres, as pessoas nas janelas, os semáforos e os outdoors. Além disso, muitos edifícios foram especialmente envelhecidos com a ajuda de tecnologias gráficas. No entanto, alguns conjuntos arquitetônicos foram desenhados do zero, como a famosa Times Square e a ponte do Brooklyn destruída, por exemplo. Além disso, com a ajuda de efeitos especiais, a equipe adicionou plantas e animais às cenas que, segundo especialistas, poderiam retornar à metrópole após o início de um apocalipse. Quanto aos infectados, eles originalmente iam ser feitos usando maquiagem cinematográfica, mas depois de vários dias de filmagem, foi decidido que esses monstros não pareciam muito convincentes. Portanto, foi decidido que se utilizaria as tecnologias de captura de imagem e efeitos visuais para esses fins. Perdido em Marte. As tecnologias para completar o cenário já existiam no cinema naqueles tempos distantes, quando ninguém ainda tinha ouvido falar de efeitos especiais. Para isso, antes eram usadas pinturas. Felizmente, hoje em dia, computadores poderosos e programas sofisticados já são capazes de produzir absolutamente qualquer cenário, inclusive a paisagem marciana. Isso foi justamente o que aconteceu no aclamado filme de Ridley Scott, Perdido em Marte, que obviamente foi filmado na Terra e não no planeta vermelho. Ao longo deste filme, vemos mais de uma vez as infinitas paisagens alienígenas que transmitem ao espectador a solidão e a sensação de isolamento do protagonista. É óbvio que, devido à especialidade do tema, a maioria das cenas foi filmada em um enorme estúdio com um fundo verde, mas muitos dos objetos em cena foram construídos com materiais reais. No entanto, para fazer algumas cenas, a equipe teve que voar até a Jordânia. O clima seco do local era ideal para reconstruir o ecossistema marciano. A correção das cores e tons usados foi toda uma discussão à parte entre os criadores do filme. Por isso que as imagens reais da superfície de Marte feitas pela NASA variam muito devido aos diferentes equipamentos. Em algumas, o planeta realmente parece vermelho, enquanto em outras, ele é quase como a Terra. Mas devido ao fato de que uma certa imagem de Marte já existe no subconsciente das pessoas, os autores do filme decidiram dar um tom avermelhado às imagens. Jim Button e Lucas, o Maquinista. Este filme de fantasia alemão não é muito conhecido pelo grande público, mas seus incríveis efeitos visuais definitivamente merecem uma atenção especial. É provável que a única coisa real que você verá nesse filme sejam os atores e alguns pequenos cenários. Todo o resto, ou seja, as paisagens orientais majestosas, os edifícios ricamente decorados, as decorações coloridas, foi criado por profissionais da computação gráfica. O trabalho no set de filmagem foi organizado de um jeito que nas telas auxiliares a equipe via a imagem já com elementos virtuais. As únicas cenas em que os autores decidiram preservar o ambiente natural são as cenas do vasto deserto. A equipe as filmou na cidade do Cabo, localizada no extremo sul do continente africano. A principal dificuldade para os criadores desse filme foi que no romance Jim Button de Michael Ende, no qual foi baseado, quase não havia ilustrações. Então, para criar as paisagens da ilha de Medland, foi necessário usar a imaginação. Uma coisa ajudou, esse lugar fictício foi claramente baseado na China. Então, antes do início das filmagens, os especialistas em efeitos visuais foram a Pequim, especialmente para buscar referências. O Grande Gatsby. Este famoso romance de Francis Scott Fitzgerald foi publicado em 1925. Desde então, muitos filmes se basearam nessa obra, mas apenas sua interpretação moderna alcançou um sucesso comercial real. O Grande Gatsby, estrelado por Leonardo DiCaprio, foi lançado 7 anos atrás e causou um furor em todo o mundo. I'm Gatsby.
Ao assistir a este filme, o espectador talvez vai admirar, antes de mais nada, o excelente trabalho dos figurinistas. Um olhar inexperiente nem suspeitará da presença de efeitos especiais neste filme. É difícil de acreditar, mas na verdade, no Grande Gatsby, quase não foram usadas locações reais. A única cena que foi feita à moda antiga foi filmada em Sydney, Austrália. Todas as outras imagens de Nova York do século passado foram criadas por computadores. Até a fachada da majestosa mansão de Gatsby é cinematográfica. No set, em vez dela, havia um lençol azul pendurado. As corridas em carros antigos na ponte, na verdade, não foram gravadas em uma ponte. Na vida real, DiCaprio e Manguire apenas se sentaram nos carros e não saíram do lugar. É curioso que o sonho americano do protagonista, mesmo no set, não passou de uma simples ilusão. Venom. O papel do Venom no filme sucesso de bilheteria de mesmo nome de 2018 foi interpretado pelo famoso ator de Hollywood Tom Hardy, mas nas cenas da transformação no simbionte, a única coisa dele é a sua voz. Todo o resto é resultado do trabalho árduo da equipe de desenvolvimento de efeitos visuais. E não se trata apenas dos personagens fictícios. A espetacular cena de perseguição em moto pelas ruas de São Francisco foi filmada não no coração desta cidade, mas em Atlanta, na Geórgia. Para alcançar uma máxima precisão dos movimentos nas cenas de ação, os cineastas encontraram um dublê especialmente alto para o Hardy. Tudo por causa do tamanho incrível do Venom, que em cena parece maior do que o mais alto jogador de basquete. A altura do ator que faz as acrobacias especialmente perigosas no set era de mais de 2 metros e, junto com um capacete especial na cabeça, ele alcançou quase 2,5 metros. E aí, cara, tá cansado de vídeos sobre animais fofinhos e histórias comoventes? É hora de mudar pra algo mais sério. Os carros mais radicais, os robôs mais legais e uns gadgets secretos. Pegue sua porção de tecnoadrenalina no canal Tech Zone. Inscreva-se agora mesmo, estamos te esperando.